Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre Dantas, eu sou aluno do curso de Medicina do Unifasg do sexto semestre, sendo que eu faço parte do grupo 6, do grupo de Clínica Médica, o qual também tem a minha colega Michele, essa que está comigo aqui, fazendo minha dupla a respeito da apresentação, e sendo que também nós temos outros colegas, como Jordânia Mendes, João Pedro Ribeiro e Isadora Maria. Então, espero que vocês entendam a nossa explicação, fizemos com muito amor e muito carinho, muito didático, por sinal também, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, mas, mais uma vez, espero que todos vocês gostem e eu vou começar a compartilhar a tela para que possamos iniciar a nossa explicação. Pode começar, Miki. Então, boa tarde, pessoal. Nós, como o Xande falou, né, nós iremos ministrar uma aula sobre o megaesôfago chagásico. E vamos lá. Então, antes de começarmos a falar sobre o megaesôfago chagásico propriamente dito, é preciso que, antes de mais nada, nós falamos um pouco sobre a doença de Chagas, que é uma doença que, se o paciente atingir a forma crônica, ele pode vir a manifestar o megaesôfago chagásico. Então, a doença de Chagas, ela foi descoberta e descrita por Carlos Chagas no ano de 1909, na cidade de Minas Gerais. Só que apenas depois a associação entre a trypanossomíase e o esôfago, ele foi postulada por Paranhos. Chagas encontrou disfagia em pacientes na fase aguda da doença e procurou associar esse sintoma ao mal do engasgo, que, segundo o pesquisador, era verificado nas zonas onde a trypanossomíase era mais frequente. Então, o que é mesmo a doença de Chagas? É uma doença infecciosa, parasitária, causada pelo Trypanosoma cruzi. E como que é que as pessoas adquirem essa doença? A maneira mais comum das pessoas contraírem essa doença é através dos insetos triatomíneos hematófagos, também conhecidos também conhecidos como barbeiros. Eles vivem em tendas de parede e telhados feitos de materiais de barro e de palha. E eles tornam-se infectados ao sugarem o sangue de animais ou humanos com parasitas circulantes. Então, assim, uma vez que esses protozoários eles se encontram dentro do organismo, uma série de eventos começam a ocorrer devido à morte de células nos tecidos que estão envolvidos durante o ciclo infeccioso desse parasita. Então, vai induzir resposta inflamatória, vai gerar lesão celular e posterior fibrose. Então, dentre esses eventos, é possível observar a destruição das células ganglionares, da musculatura lisa dos plexos mioentéricos, principalmente o de Auerbach, promovendo como consequência uma disfunção motora e dilatação progressiva, não só do esôfago, mas também do cólon, do ureter e de outras vísceras. Então, assim, a doença de Chagas, ela apresenta duas fases. Uma fase aguda, que tem uma duração em média de 3 a 4 meses, por vezes não é identificada, ou seja, o paciente ele pode ter a sintomatologia, como pode não ter. Então, uma vez tendo ou não tendo, essa fase aguda, ela pode evoluir para a fase crônica, a qual ela vai apresentar-se de 4 formas. A forma indeterminada, então, essa fase indeterminada, ela é marcada por um período assintomático, em torno de 10 a 30 anos. Os exames, eles testam positivos, mas os pacientes, eles não apresentam sintomas, e o coração, o cólon e o esôfago, eles ainda estão normais. Então, além dessa forma indeterminada, as outras formas dessa fase crônica são as formas sintomáticas, pode ser a cardíaca, pode ser a digestiva ou pode ser a cardiodigestiva, que também é considerada como mista.
Então, essa imagem aqui, ela ilustra o quê? Ela ilustra um esôfago normal, mas que, se porventura esse paciente for acometido pelo Trypanosoma cruzi, vai ocorrer perda dos neurônios dos plexos que inervam o esfíncter esofagiano inferior e que, através dos neurotransmissores, como o óxido nítrico e o VIP, que causam o relaxamento desse esfíncter, né? Uma vez que há perda desses neurônios, então, o relaxamento desse esfíncter, ele será ausente ou incompleto, dificultando, então, a passagem do alimento para o estômago. Bom, então, chegamos no nosso megaesôfago, né? Então, o megaesôfago, ele é uma das formas clínicas da doença de Chagas, que, embora tenha natureza benigna, ele tem um caráter crônico e progressivo, o que determina repercussões relevantes sobre o estado nutricional e também psíquico desses pacientes. Até porque esses pacientes, como o meu amigo Alexandre vai falar lá nas manifestações clínicas, esses pacientes eles têm uma perda ponderal bastante considerável. Então, o megaesôfago ele é causado pela obstrução à passagem do bolo alimentar, fazendo com que o esôfago ele retenha o material não digerido, podendo então sobrevir vários graus de dilatação do seu corpo. Então, além disso, né, ele vai possuir algumas particularidades, como que a acalásia, ocasionada justamente pela infecção desse parasita, e essa acalásia é gerada também pela destruição dos plexos nervosos do esôfago. Outra característica que esse megaesôfago possui é a incoordenação motora acentuada, ou seja, as contrações elas são de maneira descoordenada, o que gera uma estase tanto de líquidos quanto dos alimentos ingeridos. E outra característica, que é uma das mais importantes, que é a dilatação progressiva desse esôfago, reduzindo, então, a sua capacidade de contração, podendo até mesmo evoluir para a atonia esofágica. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Como vocês podem observar na imagem à direita de vocês aqui, nós temos um mapa da América do Sul, onde eu optei por ter essa singularidade, já que é uma região global endêmica para a doença de Chagas em si, e acaba correlacionando também com o megaesôfago chagásico, como vocês vão entender daqui a pouco, beleza? Então, vamos lá. Na América Latina, mais uma vez, acredita-se que tenha de 16 a 18 milhões de pessoas acometidas, sendo que tem alguns países que são os carros-chefes para esse acometimento, vamos dizer assim, que é a Bolívia, Venezuela, Chile, Argentina e o Brasil. Agora, o Brasil, por sua vez, tem aproximadamente 8 milhões de infectados, com uma média anual de 17 mil mortos, infelizmente. Sendo que nós temos um destaque para alguns estados, né, como a Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, que são os 4 principais estados que são acometidos pela doença de Chagas, e sendo que também o comprometimento do trato digestivo nessa doença, ela ocorre com uma frequência variável, entre 3,1% a 13%, sendo que 3,1% nós podemos colocar o estado de São Paulo e 13% nós podemos colocar o estado de Minas Gerais, que são os extremos. E entre os extremos, obviamente, nós temos Minas Gerais e Goiás. Desculpa, Bahia e Goiás. Sendo que 40% dos infectados pela doença de Chagas, eles são acometidos pelo megaesôfago chagásico. Então, se nós pegarmos aqueles 8 milhões de pessoas infectadas aqui no Brasil, nós estamos falando de uma população de 3 milhões e 200 mil pessoas infectadas. Então, assim, é um número muito grande, é um número muito expressivo. Sendo que também esse megaesôfago chagásico, ele pode ser diagnosticado em qualquer idade, certo? Mas só que tem algumas idades relacionadas a essa prevalência maior, que é entre os 20 e os 40 anos de idade, mas o sexo masculino, eles têm um acometimento maior do que o sexo feminino, e isso se dá principalmente a respeito como é que eu posso dizer, das qualidades, já que as mulheres, elas tendem a se cuidar mais do que os homens. Então, essa doença, ela acaba tendo toda essa singularidade a respeito disso, assim como outras doenças que acontecem aqui no Brasil, que acometem mais homens do que mulheres. Agora, a respeito da etiologia, nós temos, como vocês podem observar, as imagens,
e sendo que as imagens é interessante até vocês observarem, porque elas estão muito relacionadas com o que a gente vamos explicar. Então, mais ou menos uma deixa, vamos dizer assim, para que vocês possam compreender mais, para que vocês possam fazer as suas interligações, vamos dizer assim. Então, vamos começar com a calásia chagásica, certo? Só um minuto que aqui travou. Calásia chagásica, sendo que tem essa correlação anatomopatológica entre a doença de Chagas e o megaesôfago, sendo que nós podemos identificar a forma da leishmania, que é a mastigota, do Trypanosoma cruzi, na musculatura do esôfago do paciente com essa alteração. E sendo que também nós temos uma outra questão importante que vai ocasionar isso, que é a desnervação, onde essa desnervação ela vai reduzir, certo, as células do plexo mientérico, que vai repercutir na fisiologia motora de vários segmentos do indivíduo acometido por essa doença. Sendo que daí nós podemos falar com uma consequência maior do esôfago e do cólon, até porque em relação à sua fisiologia, eles acabam sendo mais acometidos, principalmente por causa dessa desnervação, ok? E um outro ponto também importante é, há duas teorias que tentam explicar a destruição do plexo mientérico. A primeira delas é a neurotóxica, que é uma substância neurolítica, certo? Liberada pelo Trypanosoma cruzi, onde ela vai destruir o neurônio, onde essa destruição ela estaria reservada à fase aguda da doença, como o Michel explicou anteriormente, e as suas consequências elas surgiriam meses ou após anos a respeito disso. Beleza? Opa, voltou aqui. Vou travando, só retornar. Nós também temos a autoimune, onde haveria essa liberação de antígenos a partir da amastigota, onde dessa forma elas se depositariam nas células neuronais, certo? Sensibilizando-as, e a partir daí seriam formados autoanticorpos contra essas células, levando à sua destruição. E um outro ponto importante que eu quero falar com vocês é a respeito da acalásia idiopática. Embora ela seja muito comum no nosso meio, aqui no Brasil, mas só que ela tem uma prevalência maior em estados desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos. Mas só que, como o próprio nome sugere, a sua etiologia ela é idiopática, ou seja, ela ainda é desconhecida. Mas tem algumas vertentes que buscam explicar toda essa acalásia idiopática. Aqui nós temos a autoimune, nós temos a viral e também nós temos a hereditária. Mas fazendo um link da calásia idiopática com o megaesôfago chagásico, nós chegamos à conclusão de que os sintomas eles são muito parecidos, que eu vou explicar mais para frente, mas de antemão nós temos a odinofagia, nós temos a disfagia, nós temos a pirose e assim sucessivamente. Só algo assim que vocês, a critério de aumentar ainda mais o conhecimento de vocês a respeito não só do megaesôfago chagásico, mas da calásia idiopática também. Então vamos lá, seguindo. Então, agora nós vamos falar sobre a fisiopatologia. Então, o que acontece no organismo para que venha a ter as repercussões clínicas, né? As manifestações clínicas. Então, aqui nós temos um fluxograma, eu irei explicá-lo e depois eu leio brevemente o que ele está nos dizendo. Então, primeiro de tudo, o paciente ele vai ter a doença de Chagas, certo? Se porventura ele chegar até a sua forma crônica, ele irá manifestar algumas formas, que eu já mencionei lá atrás, mas aqui o nosso foco é falar sobre a manifestação digestiva, que é o megaesôfago chagásico. Então, o que acontece? Ocorre a invasão dos plexos mientéricos, seja ele o de Meissner e o de Auerbach, pelo protozoário. Esse protozoário vai causar disfunção e posterior necrose dos interneurônios, que são responsáveis pelo relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Ao mesmo tempo em que esse protozoário, né, ele vai lesar também neurônios importantes para a peristalse do corpo esofagiano. Então, o que acontece? As células nervosas desses plexos, eles sofrem fenômenos, elas sofrem fenômenos degenerativos em meio a um processo inflamatório que está ocorrendo ali também ao redor das células vizinhas, ao seu redor, nas células vizinhas. O que vai levar à diminuição do número de fibras musculares, as quais gradativamente elas vão sendo substituídas por tecido conjuntivo. Então, a degeneração desses neurônios presentes no corpo do esofagiano são cruciais
para a coordenação motora do esôfago. Então, a degeneração desses neurônios é o que vai provocar as alterações encontradas na aquiose, tá? Bom, o mecanismo de destruição neuronal, ele não é bem conhecido, mas acredita-se que ele esteja atrelado à imunidade celular. A desnervação, que também ocorre, como o Xande mencionou, essa desnervação ela ocorre de maneira irregular e instável, em função tanto de fatores ligados ao próprio parasita, como também de fatores ligados ao hospedeiro, mas que também ainda não está completamente esclarecido. Então, para que haja as manifestações clínicas, é necessário que essa desnervação ela ultrapasse um nível crítico específico para cada órgão. E embora ela também ocorra ao longo de todo o trato digestivo, o esôfago e o cólon distal são os segmentos mais afetados. Fala-se que é sobre que esteja envolvido devido que esteja relacionado à função motora desses órgãos, né? Como resultado dessa desnervação intrínseca, a gente vai verificar no órgão o quê? Incoordenação motora, que é ocasionada pela perda do peristaltismo no corpo esofágico, ou seja, a aperistalse. Acalásia esfincteriana, que é a falta de relaxamento do esfíncter esofagiano inferior em decorrência das deglutições. Então, há uma deficiência de relaxamento desse esfíncter. Também a retenção de alimentos, porque haja vista, né, que não está tendo as contrações normais, então vai ficando retido ali alimentos. Ocorre também hipertrofia muscular e, finalmente, a dilatação, levando ao nosso megaesôfago. Com sua progressiva dilatação, esse esôfago ele vai se tornar hipotônico, então, reduzindo assim a sua atividade motora. Bom, outra coisa importante que esse fluxograma, que está nesse fluxograma também, é a estase. A estase, ou seja, a retenção desses restos alimentares, vai contribuir para a irritação da mucosa, o que vai poder gerar esofagite, úlceras e leucoplasia. Também pode predispor ao surgimento de lesões malignas, sendo o carcinoma escamoso o tipo histológico mais comum, que se complica entre 1 a 10% dos pacientes em um intervalo de tempo de 15 a 25 anos, certo? Bom, o Xande já falou sobre as outras duas teorias que explicam a destruição desses plexos mientéricos. Então, eu só vou reforçar aqui com o meu fluxograma. Temos a teoria neurotóxica. Não, pode voltar um slide, Xande. Obrigada. Então, nós temos a teoria neurotóxica, né, que, como ele disse, são substâncias neutrolíticas que seriam liberadas por esse Trypanosoma cruzi e ele iria destruir esses neurônios. Então, ele está reservado à fase aguda da doença e depois, anos depois ou meses depois, iria realmente fazer com que as manifestações clínicas aparecessem. E nós temos a teoria autoimune, que seria o quê? A liberação de antígenos pela forma mastigota desse protozoário, em que você sensibilizaria os neurônios e, a partir disso, autoanticorpos seriam formados, levando à destruição desses plexos. Então, como o meu fluxograma está bem didático e compreensível, a gente tem esses três fatores, que é a invasão direta pelo parasita, o mecanismo autoimune e o mecanismo neurotóxico. Todos eles vão causar destruição do plexo mientérico, que vai gerar a acalásia, a peristalse e as ondas terciárias. Essas ondas terciárias são ondas patológicas e elas significam o quê? Que você não tem contrações normais. O certo seria você ter uma contração, relaxamento, uma contração, relaxamento. E como esse corpo esofagiano ele está com suas contrações deficientes,
você tem uma contração em cima de contração em cima de contração, gerando essas ondas terciárias. Tudo isso leva à hipertrofia a primeiro momento, leva à hipertrofia do esôfago, depois, com uma estase do alimento, e depois, né, você tem a dilatação do esôfago propriamente dita. Pode passar, gente. Então, aqui só é um resuminho de tudo que eu explanei, porque nós vamos disponibilizar para vocês um resumo que está muito mais completo para que vocês possam aprender ainda mais. Então, aqui só o breve resumo do que eu disse. Então, ocorre o quê? A invasão do plexo mentérico pelo protozoário, causando disfunção desses neurônios, que são responsáveis pelo relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, e são responsáveis também pela peristalse do corpo esofagiano. Com isso, a degeneração e desnervação das células nervosas, gerando toda a os sinais que levam ao megaesôfago, que é a peristalse, acalásia, estase alimentar, hipertrofia muscular e dilatação. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas. Bom, os sintomas mais importantes são, aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês, de que em algumas literaturas elas colocam a tríade e na outras literaturas elas colocam outra tríade também. Mas daí eu vou explicar cada uma para vocês e vou explanar a forma como eu achei melhor colocar aqui para que vocês entendam, tudo bem? Então, assim, algumas literaturas, elas colocam que a disfagia, a regurgitação e a perda de peso são os principais sintomas relacionados ao megaesôfago chagásico. Mas outras colocam que a disfagia, a regurgitação e a dor retroesternal, elas acabam sendo as principais, mas eu optei por juntar esses quatro sintomas e colocar aqui para vocês, já fica até melhor do que ficar nessa bagunça. Poxa, eu vou usar essa ou vou usar essa? Então, optei por colocar os 4 principais sintomas para que vocês possam entendê-los perfeitamente. Então, vamos começar lá, então, pela disfagia, certo? Onde essa disfagia, ela acaba sendo o sintoma inicial e o mais constante, sendo que ele é relativamente frequente a obstrução do segmento justacárdico por um alimento sólido, quase sempre por um bolo de carne. Um outro que nós temos é a dor esofagiana, que ela vai manifestar-se sob 2 modalidades, ou pela odinofagia ou pela dor espontânea. Ou seja, a odinofagia nada mais é do que a ingestão de alimentos. Já a dor espontânea, ela pode ser independentemente da refeição, pode ser uma alimentação pastosa, uma alimentação sólida, tudo bem? Mas nesse caso da dor espontânea, ela vai apresentar-se como a dor retroesternal, ela vai ser constritiva, dilacerante, vai ter uma propagação ascendente para a base do pescoço, como vocês podem observar aqui na imagem, e sendo que ela vai ser de um aparecimento súbito e tem a característica de atenuar-se, com a ingestão de água ou de outro líquido. E aí, a outra que nós temos é a regurgitação, que ela surge mais tardiamente, ela manifesta-se de início ocasionalmente, e o material regurgitado, ele pode não conter alimentos, tudo bem? E sendo que, como é que eu posso falar? Sendo constituído apenas de ar deglutido ou saliva, de uma cor esbranquiçada, onde muitos pacientes, elas caracterizam como uma clara de ovo batida, sendo que essa regurgitação em si, ela pode ser ativa, pode ser precoce e manifestar-se logo após a ingestão de alimentos, mas ela também pode ser tardia, porque quando o paciente deita, vai ter a regurgitação, mas a partir desse momento que tem essa regurgitação, quando ele deita, nós damos o nome de clinostática ou de decúbito, tudo bem? E uma outra que nós temos é o emagrecimento. Agora eu vou fazer uma outra ressalva a respeito do emagrecimento, porque ele está muito relacionado com a regurgitação por conta de toda essa questão, que às vezes o paciente ele se alimenta e acaba tendo a regurgitação. Às vezes o paciente tem medo de ter alguma outra complicação. E tudo isso leva ao emagrecimento e em casos extremos pode levar até uma caquexia, que é algo muito ruim para o paciente, obviamente. Mas eu quero que vocês fiquem atentos, principalmente a isso aqui, a respeito da regurgitação. Por quê? Essa regurgitação da comida não digerida, ela é comum enquanto a doença progride. E a aspiração, ela torna-se ameaçadora à vida. E sendo que, como é que eu posso dizer? Tem essa... só um minuto.
conforme o esôfago dilata, desculpa, vai ocorrer essa regurgitação de conteúdo esofagiano estagnado e fétido, e com frequência vai resultar em alguns sintomas respiratórios, principalmente relacionados à aspiração, como a pneumonia, o abscesso pulmonar, a bronquiectasia, a hemoptise e o broncoespasmo. E agora, nós vamos falar sobre os outros sintomas que são menos comuns. Nós temos a pirose retroesternal, onde é uma sensação de ardor ou queimação da região epigástrica ou retroesternal do paciente. Nós temos o soluço, aqui fazer só uma brincadeira para que vocês lembrem, só lembrar daquele personagem do principal de Como Treinar o Seu Dragão, e o nome dele era Soluço, obviamente, então só fazer esse link, essa brincadeira, para que vocês possam associar de uma maneira mais rápida. Nós temos também, obviamente, a hipersalivação ou a cialose, que é uma manifestação própria não só do megaesôfago chagásico, mas de uma esafagopatias, de uma maneira obstrutiva, sendo que no megaesôfago chagásico em si, ele vai acompanhar do edema, da hipertrofia, melhor dizendo, das parótidas. E nós temos, por último, a obstipação intestinal, onde essa obstipação intestinal ela está muito relacionada à insuficiência da formação do bolo fecal. Então, e aqui nós entramos no diagnóstico da doença, né? Então, o diagnóstico de megaesôfago, ele pode ser feito a partir de 3 exames. O exame radiológico contrastado, a manometria de esôfago e a endoscopia digestiva alta. Essa avaliação complementar ela é necessária para realizar a confirmação da hipótese, além também de podermos estratificar a doença quanto à sua gravidade. Mas, claro, a gente tem que ter muita atenção para a história epidemiológica, e isso a gente consegue a partir de uma boa anamnese, né? Uma boa colhida da história do paciente, e também a sorologia para chagas é indispensável para a gente conseguir chegar ao diagnóstico de que esse megaesôfago trata-se de uma etiologia chagásica. Pronto, então o primeiro exame que nós vamos falar aqui é o esofagograma contrastado. Então, quais são os achados que a gente vai encontrar? Os achados que a gente vai visualizar nesse esofagograma. Então, a gente vai ver dilatação do corpo esofágico, ou seja, o megaesôfago. A gente vai ver uma imagem de estreitamento em bico de passarinho na topografia do esfíncter esofagiano inferior. Ou seja, o esôfago está dilatado e quando chega na topografia do esfíncter esofagiano inferior, ele se afunila, formando esse bico de passarinho. Isso é devido à resistência da cárdia que não se dilata. Então, ela não se dilata e vai ficar estreitadinha. Nós também temos a estase esofágica em miolo de pão. Por quê? Porque restos alimentares, eles acabam se misturando com contraste e isso não contrasta de maneira uniforme, ficando esse aspecto irregular, chamado de miolo de pão. E, por fim, nós temos a presença de contrações esofagianas não peristálticas. Pronto, aqui nós trouxemos 2 imagens para ilustrar isso que eu disse, né? Nada melhor do que uma imagem para reafirmar o que a gente fala. Então, à nossa esquerda, nós temos a imagem de um esôfago, que, como dá para perceber aí, está bem dilatado. E lá na sua porção final, ele afunila. Ó. Lá na porção do esfíncter esofagiano inferior, ele forma esse biquinho aí de pássaro, ou também chamado de vela de chama de vela. E do lado direito, nós temos essa imagem aí, como nós podemos observar, tem algo diferente na contrastação esofágica, né? Que é justamente essa estase esofágica em miolo de pão. Ou seja, tem contraste misturado com resíduos alimentares. Pode passar. Bom, o esofagograma, ele também nos permite utilizar a classificação de Rezende
para poder estadiar a acalase. Então, nós temos aí, nesse estadiamento, 4 grupos. O grupo 1, que é a forma anectásica, ou seja, o esôfago ele tem um diâmetro preservado, né, até 4 centímetros, com pequeno retardo do esvaziamento esofágico e retenção de contraste 1 minuto após a deglutição. Já o grau 2 é um esôfago discinético, ou seja, você observa um aumento discreto do calibre entre 4 a 7 centímetros e a gente consegue ver uma retenção evidente do contraste. No grau 3, o esôfago ele tem uma dilatação significativa, que é o chamado megaesôfago clássico, né? É uma dilatação entre 7 a 10 centímetros, com hipotonia do esôfago inferior e grande retenção do contraste. E, por fim, o grupo 4 é o dólico megaesôfago, que é um esôfago já bem dilatado, tortuoso, maior do que 10 centímetros. Pronto, e aqui está uma imagem para ilustrar isso que eu disse. Então, o grau 1, ele vai ter o contraste, né, restrito ao esôfago, mas não é muito. Então, o esôfago, ele não tem dilatação e ele está no seu tamanho normal, que é até 4 centímetros. O grau 2, seguido aí o grau 2, o contraste, ele está francamente retido e o esôfago, ele começa a dilatar-se, né, entre 4 a 7 centímetros. Já o grau 3, que está na imagem C, a gente está percebendo aí que tem um aumento expressivo do corpo do esôfago, e é um paciente que tem uma dilatação entre 7 a 10 centímetros. A gente vai perceber aí que tem uma franca retenção do contraste, e também esperamos que esse paciente ele tenha uma desmotilidade evidente. Já o grau 4, que é o D aí, é um dólico megaesôfago, ou seja, é um esôfago que dilata tanto, que ele vai rodar sobre o seu próprio eixo. Então, ele tem um diâmetro de mais de 10 centímetros. E ele acaba sendo um pouco tortuoso. Pronto, agora nós vamos falar sobre o outro exame, né, que é a esofagomanometria. Então, o que é, como se realiza e qual é a preparação para fazer esse exame? Então, a manometria esofágica é um exame que permite estudar a peristalse do esôfago, a pressão e o relaxamento do esfíncter. Ela vai avaliar se o esôfago tem motilidade normal ou se apresenta alterações que justifiquem as queixas, né, relatadas pelo paciente. É um exame fácil, praticamente indolor. Para sua realização, é introduzido uma sonda pelo nariz de material plástico com um diâmetro mais ou menos de 4 milímetros. Esse exame ele é realizado com o paciente deitado, em repouso, respirando normalmente, e o paciente não deve falar. Também, ele não deve tentar engolir, exceto quando for dado a ele alguns pequenos volumes, né? Cerca de 5 a 10 ml de água, que ocorre em um intervalo de 20 a 30 segundos. Esse exame ele dura, em média, cerca de 30 minutos, e o paciente ele deve estar em jejum, desde a noite anterior. E também possa ser que nós tenhamos que suspender algumas medicações em uso 24 horas a 72 horas antes, para que o resultado do exame ele não venha alterado. Então, quais são, o que é, né, a esofagomanometria? Então, é o principal exame diagnóstico, é o padrão ouro para a gente confirmar essa acalase. Principalmente, né, quando os exames radiográficos eles são normais ou inconclusivos. Então, os principais achados manométricos na acalásia o relaxamento ausente ou incompleto do esfíncter esofagiano inferior em resposta à deglutição, graus variados de hipertonia do esfíncter esofagiano inferior, a peristalse ou ausência de contrações eficazes e a pressão intraesofágica ela é superior à pressão integral. Então, aqui nós trouxemos um resultado
de um exame, né, da manometria, perdão. Então, como é que a gente vai interpretar esse resultado? No esfíncter esofagiano inferior, a gente está demonstrando aí que há um relaxamento incompleto desse esfíncter. E a pressão, tanto respiratória quanto expiratória, elas estão acima do nível da normalidade, demarcando, então, demonstrando um esfíncter esofagiano hipertônico, no qual o músculo ele perde a capacidade de relaxar. Já no corpo esofagiano, a amplitude dos complexos de deglutição, as pressões as pressões elas estão diminuídas. Então, demonstrando que temos um corpo esofagiano hipotônico. Então, todos esses achados nos demonstram que esse paciente tem acalásia. Então, outra abordagem diagnóstica é fazer a endoscopia digestiva alta, né? É um exame obrigatório. E essa endoscopia digestiva alta, ela serve para afastar outros processos patológicos localizados na junção esôfago-gástrica, que pode simular uma acalásia, especialmente as neoplasias. Então, o câncer de esôfago, ele tem sido encontrado, sobretudo, nos casos de megaesôfago de longa duração. Então, na acalásia, a esofagoscopia é indicada para avaliar grau de gravidade da esofagite, possibilidade de carcinoma, uma estenose esofágica distal com esofagite de refluxo ou um tumor de cardio mimetizando a acalásia. Então, nos resultados dessa endoscopia, ela pode vir normal, e isso não afasta a acalásia, ou seja, nós devemos prosseguir, né, com os achados, com a nossa investigação diagnóstica, melhor dizendo, e pode também aparecer outros achados que nos sugerem acalásia, como, por exemplo, a estase esofágica, que são devido aos restos alimentares no esôfago, a esofagite, né, que está associada a essa estase, porque essa estase ela é irritativa, e o endoscopista também, perdão, ele pode perceber um esôfago dilatado, subjetivamente, durante a realização do exame, e também ele pode perceber que no momento de passar ali para a região do estômago, esse esfíncter esofagiano inferior, ele está apertado. Então, pessoal, agora vamos iniciar o tratamento. E sendo que o tratamento, ele tem 3 vertentes, certo? Sendo que nós temos o tratamento clínico, o tratamento por dilatação ou endoscópico, terceiro e último, o tratamento cirúrgico, e nós vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos, então, começar pelo tratamento clínico, onde ele inclui medidas de ordem higiênico-dietéticas e as medicamentosas, certo? Sendo que, em relação à ordem de higiênico-dietética, o paciente ele deve habituar-se a comer devagar, certo? Mastigando bem os alimentos, e, se necessário, até para a descida dos alimentos pelo esôfago, ele deve estar utilizando goles de água, sendo que ele deve dar preferência a refeições de consistência pastosa, evitando fragmento de maior volume, como a carne, por exemplo, certo? E agora, nós vamos para a medicamentosa, nada mais é do que para reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior, e sendo que para isso nós utilizamos os nitratos, como dinitrato de isosorbida. Em relação à sua posologia, é 5 mg sublingual, 10 a 15 minutos antes das refeições. E nós também temos os antagonistas do cálcio, como exemplo a nifedipina. Em relação à sua posologia, é de 10 a 30 mg via oral, de 30 a 45 minutos antes das refeições. E eu quero fazer um parêntese aqui para vocês a respeito dessas medicações. Sendo que vale ressaltar que o efeito benéfico de tais medicamentos, eles restringem-se ao seu período de ação, sendo que ele comumente acompanha-se de efeitos adversos, a exemplo da cefaleia. Então, assim, o emprego desses fármacos, ele deve ser visto consequente, vamos dizer assim, como tratamento sintomático, paliativo, e não como uma alternativa principal a respeito dos outros tratamentos que eu vou descrever, né, que é o por endoscopia, ou dilatação e o cirúrgico. Então, quero que vocês fiquem bem atentos a respeito dessa questão medicamentosa, tudo bem? E agora,
nós vamos então para o tratamento por dilatação endoscópica, onde é uma dilatação forçada da cárdia por sondas dilatadoras endoscópicas, sendo que a cárdia, imagine que vem o esôfago, a parte de baixo do esôfago, ela se une, vamos dizer assim, à parte proximal do estômago. E entre essa união, entre essa interseção, a cárdia. Tudo bem? Caso vocês não saibam em qual região ela se encontra. E como aqui a imagem, como mostrei aqui para vocês e como expliquei, e sendo que esse método, ele obtém resultados comparáveis ao tratamento cirúrgico para casos não avançados. Eu vou mostrar aqui uma imagem a vocês de mais ou menos como é esse tratamento e quero que vocês observem bem a parte A, a parte B, a parte C e a parte D, que aí sim é quando tem a eficacidade eficiência, meu Deus, desse tratamento, tudo bem? E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que ocorre. Sendo que vocês podem observar que tem um balão, certo? Onde esse balão, ele aqui, ó, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é montado sobre uma haste flexível, que ela é insuflada, como vocês podem estar observando aqui, entre 30 milímetros a 40 milímetros nessa região da cárdia, passando um pouco para o estômago, como vocês podem observar. Isso faz com que tenha uma rotura das fibras musculares, como vocês podem estar vendo aqui, as setas, tanto aqui em B quanto em C, certo? E isso vai diminuir a resistência do esfíncter acalásico e permitindo, obviamente, a passagem do bolo alimentar. Então, por isso que é um tratamento de uma grande valia para aqueles pacientes não complicados. Mas, em relação aos pacientes complicados, aí já é outra história que nós vamos utilizar o tratamento cirúrgico. Mas, em relação ao tratamento cirúrgico, tem os casos não avançados, que é de acordo com aquela caracterização de Rezende, como o Michel explicou anteriormente. Então, para os casos não avançados do tipo 1 e o do tipo 2, e para os casos avançados ou pré-malignos, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Sendo que para esse tipo de pessoas que são acometidas pelo grau 1 e no grau 2, nós vamos utilizar uma cirurgia chamada Ehlers-Pinot, ou esôfago-cardiomiotomia, ou ainda cardiomiotomia de Ehlers, como ela acaba sendo mais conhecida, mas eu vou explicar porque tem um Pinot no meio também. Tudo bem? Eu vou passar aqui para que vocês vejam. Tem a técnica e tem a imagem. Sendo que essa técnica é uma secção das fibras musculares da transição do esôfago gástrico. O esôfago está descendo aqui da parte distal, né, do esôfago, principalmente na sua parede anterior, seguida pelo procedimento antirrefluxo parcial em 3 pontos, nessa parte aqui onde fica a cárdia, que é essa interseção, como expliquei para vocês, e onde esse procedimento antirrefluxo, ele é decorrente desse parcial em 3 pontos, embora na imagem aqui vocês não podem observar, mas isso faz com que o fundo gástrico, ele fique aderido e consequentemente, o paciente ele tem uma melhora a respeito de toda a sua motilidade em relação à sua alimentação, a descer. Mas se você mesmo assim não entender, não tem problema, eu posso te explicar de uma outra forma. Sendo que da outra forma, nada mais é do que... Opa, só um minuto. Então, vamos lá. Esse procedimento, ele consiste na incisão longitudinal do esôfago, como eu comentei com vocês anteriormente. E a parte proximal do estômago, como eu também comentei em relação à cárdia e tudo. E desse modo, vai dissecar a cárdia, tudo bem? A cárdia, deixa eu ajudar aqui com vocês com o mouse, a cárdia, e vai manter a mucosa intacta, e isso vai também ser muito positivo para a absorção do alimento do paciente. Sendo que essa fixação do fundo gástrico, que o fundo gástrico é uma das partes do estômago, e sendo que vai funcionar como uma válvula antirrefluxo, que essa válvula antirrefluxo nada mais é do que Pinot. Então, por isso, Pinot ou Pinotia, tanto faz. Então, por isso que é muito importante para o paciente, é muito importante também para o seu prognóstico, mas obviamente é para aqueles casos do paciente tipo 1 e tipo 2, aquele paciente não tão, como é que eu posso dizer, não tão avançado como no grau 3, como no grau 4, que eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. E agora nós vamos utilizar, para os casos avançados da doença, as lesões pré-malignas do tipo 3 ou do tipo 4, de acordo com aquela tabela de Rezende. E sendo que a cirurgia que nós vamos utilizar é chamada esofagectomia. E sendo que com essa técnica é uma transposição de tubo gástrico
pelo mediastino posterior à anastomose esôfago-gástrica cervical. Mas se você perguntar, eu não entendi, tudo bem, eu vou te explicar de uma outra forma. Eu vou mostrar uma imagem aqui para que vocês possam visualizar e vou pedir para que vocês memorizem toda essa imagem, começando dessa parte da sua esquerda para a sua direita. Que ela, você visualizando, obviamente vai ficar até mais fácil para você compreender como é essa cirurgia, tudo bem? Então, nós vamos utilizar, obviamente, a esofagectomia, que é essa incisão, que ela pode ser total ou parcial do esôfago, com um grau de morbidade considerável, ao contrário da outra, que tinha uma morbidade melhor para o paciente, porque daí, de certa forma, nós vamos ter que tirar alguma parte do paciente. Mas só que, preferencialmente, é feita uma laparotomia sem uma toracotomia. Aí nós vamos lembrar lá da aula do Nailton, no quinto semestre, que eu tenho certeza que todos vão lembrar. Sendo que essa reconstrução do trânsito do alimento, como vocês podem observar aqui, ela deve ser realizada com o estômago, e daí vem alguns prefixos e sufixos também que o Nailton nos explicou, que é chamado esôfago-gastroplastia. Embora em algumas situações, eu quero que vocês gravem isso também, seja necessário o uso do colo. Mas tem um revés em relação ao colo. Por quê? Se você utilizar o colo para fazer a cirurgia, você vai precisar de 3 anastomoses. Mas se você for utilizar o estômago, você vai precisar de apenas uma anastomose. Então, qual é o melhor para o paciente? 3 anastomoses ou uma anastomose? Obviamente, é que você utilizando o estômago para tal fim. E dessa forma, você utilizando uma anastomose e não 3, até em relação à infecção, ela acaba sendo menor. Porque se você utilizar mais, como é que eu posso dizer, 3 partes a mais, obviamente a infecção ela tende a ser maior. E a outra questão que eu quero mostrar aqui para vocês é nessa parte aqui, nessa primeira imagem, que você pode observar que tem um câncer aqui. E mais uma coisa positiva dessa doença é que ela acaba livrando o paciente de uma possível metástase, de um possível câncer ao longo do seu trato gastrointestinal, embora, mais uma vez, tenha essa questão da comorbidade envolvida para o paciente. E agora, adentrando, eu quero que vocês fiquem espertos também em relação a isso, de que, nos últimos anos, vem sendo empregada, mas ainda em caráter experimental, a técnica de miotomia endoscópica. Você deve estar lembrando, miotomia igual a outra para o não complicado, sim, mas só que essa é por endoscopia. Que eu vou explicar para vocês como é que faz. Sendo que, deixa eu mostrar a imagem, sendo que é realizada por uma endoscopia digestiva alta, certo? É feita uma pequena incisão na mucosa gástrica, como vocês podem observar aqui na imagem, na parte superior do órgão, que é o esôfago, obviamente. Seguida da introdução de um instrumento, que vocês podem observar, que ele vai dissecar a submucosa até chegar no esfíncter esofágico inferior, onde então é feita a secção das fibras musculares circunferenciais por dentro da parede do órgão. Ao fazer isso, você tira a endoscopia aqui, como vocês podem observar nessa última imagem, e a partir disso acaba melhorando o trânsito alimentar, vamos dizer assim, do paciente. E algumas pesquisas, elas apontam que vai ser a cirurgia, da mesma forma que tem o diagnóstico padrão ouro, vai ter também um tratamento cirúrgico padrão ouro para quem sofre do megaesôfago chagásico, que nesse caso é a miotomia endoscópica, onde acredita-se que ela tenha um grau de eficiência de 80% a 90%. Então vai ser muito bom para o paciente. Mas eu quero que vocês fiquem atentos também em uma outra forma, de que existem diferentes scores para quantificar a frequência e intensidade dos sintomas da calase. Um deles é o score de Eckhart, onde é o sistema de avaliação de sintomas mais usados internacionalmente para analisar a gravidade da doença e a eficácia do tratamento, atribuindo de 0 a 3 pontos para os 4 principais sintomas: disfagia, regurgitação, dor torácica e perda de peso, como comentei com vocês nas manifestações clínicas, e sendo que vai variar os resultados de 0 a 12 pontos. E aqui, como vocês podem observar, tá a tabela, tem todos os sintomas: perda de peso, disfagia, dor retroesternal e a regurgitação, tem os scores e a caracterização de cada score que cada uma representa. E sendo que também o score de 0 a 1 é um estágio clínico 0. O score de 2 a 3 é estágio clínico 1. Score de 4 a 6 é estágio 2. E o score maior que 6, estágio 3. E a partir disso, nós podemos fazer um link, né, com o tratamento. Por exemplo, no score 0 a 1, por ser algo mais no início, nós podemos utilizar até o tratamento medicamentoso. O score 2 ao 3, podemos fazer também o medicamentoso, mas o ideal mesmo já é partirmos para endoscopia.
Já o grau 4 ou o grau 6, aí nós vamos para o tratamento cirúrgico, né? Para o não complicado. E o tratamento maior que 6 é o estágio 3, obviamente, aí vamos ter que fazer a cirurgia para o paciente já com grau avançado da doença. Mas vale ressaltar também, eu quero explicar algo a vocês, o seguinte, ó, por exemplo, o paciente ele relata perda de peso, aí vamos supor, aí você vai ver todo o score, se ausente, 0 ponto, disfagia é ocasional, 1 ponto, do retroesternal é ocasional, 1 ponto, regurgitação é diária, 2 pontos, e daí nós fazemos interligando um ao outro até chegar entre 0 a 12 pontos e os estágios. Agora é aquele momento que se eu estivesse apresentando presencialmente, ia ver se alguém estava prestando atenção ou não, então ia chamar para me ajudar aqui nessa questão. Então, assim, hora da verdade, vamos ver se o pessoal está estudando ou não. Mas você tem certeza que você está estudando? Eu espero que você tenha certeza e que tenha prestado atenção também toda a nossa explicação, beleza? Então, vamos lá. O paciente, ele relatou que sua perda de peso foi entre 5 a 10 quilos. Então, qual a sua pontuação? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, 2 pontos. O paciente relatou uma disfagia a cada refeição. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, 3 pontos. O paciente, ele referiu dor retroesternal diária. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estou gostando de ver, 2 pontos. Aí o paciente, ele referiu regurgitação a cada refeição. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estou gostando de ver, 3 pontos. Mas aí vamos ver se você é bom de matemática. Então, qual o score do paciente? 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, 10 pontos. E agora a hora da verdade. E qual é o estágio do paciente? E aí? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estágio 3. Estou gostando de ver. E eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Parabéns. Vocês acertaram, tiraram 10, vão ir bem na prova. E é isso, pessoal. Nós terminamos a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. Nós fizemos o máximo para ficar bem didático. Até quisemos fazer até em relação a tipo uma tutoria, onde eu falo uma coisa, a Michelle fala outra coisa, para não ficar aquela, eu gravo uma parte, a Michelle grava outra parte e junta tudo. Então, nós optamos fazer assim. E terminando, acho que nada melhor do que algo nostálgico, né? O nosso quadro, relembrar da nossa sala de aula, há muito tempo que a gente não se vê, já estou até com saudade, mas espero que nós podemos retornar o quanto antes nossas aulas, tanto práticas quanto presenciais, que acredito que seja o anseio de todo mundo. Miss, você quer falar alguma coisa a respeito para a gente finalizar e para o caso clínico? Não, vamos para o nosso caso clínico, para fixarmos, né? Para ver se as pessoas entenderam também o que a gente explicou. Ó, eu sei que o pessoal acertou o score do paciente, então vai ver no caso clínico também, viu? Mas vamos lá. E o nosso caso clínico é bom que não tem indução de resposta. Verdade. Vamos ver se o pessoal tá inteirado aí, se prestou atenção. Vamos lá, vamos iniciar. Sim. Então, a identificação JMC, 59 anos, sexo masculino, procedente de Limoeiro, Ceará, agricultor, deixa eu só abaixar aqui, agricultor e católico. E vamos fazer o seguinte, eu falo um, você falou outro, acho que fica melhor, fica mais dinâmico. Certo. Então, a queixa principal desse paciente é a dificuldade de engolir. Então, nós temos que ir pegando pontos principais desse caso clínico. E outra coisa também em relação à identificação, sexo masculino, né? Lembrado que a gente falou na epidemiologia em relação à idade também, tem que ficar ligado Isso. em tudo isso. Agricultor, Também. se atentando a isso. História da doença atual. O paciente relata que há 5 anos começou com um quadro de disfagia progressiva, de início apenas com sólidos, mas atualmente a dificuldade de ingestão estende-se a alimentos pastosos, associada à perda de peso em torno de 10 quilos ao longo de 3 anos. Informa que a esposa tem reclamado do seu hálito, além de sentir-se fraco e desmotivado. Ele sente os alimentos voltando para a boca ao deitar-se. E aí, Mi, tem o que quer dizer a respeito disso aí? Então, a gente tem que se atentar aqui, principalmente na disfagia desse paciente. Uhum. Uma coisa muito importante é a gente identificar se essa disfagia iniciou primeiro com sólidos e líquidos, porque aí a gente pode pensar em uma acalásia, né? Mas quando inicia primeiro para sólidos e depois para líquidos, a gente já tem que começar a pensar em um processo obstrutivo desse esôfago. E como um dos principais
diagnósticos diferenciais, a gente poderia pensar até mesmo no câncer de esôfago, né? Sim. E outra coisa também que é importante é em relação à perca de peso dele, que é 10 quilos, como eu acabei de explicar, né? Então, no score dele, do ECLAR, então, assim, 10 quilos nós já colocaríamos ele, já teriam um dos pontos que seriam 3 pontos. Então, assim, é bom a gente já ficar ligado a respeito disso. Vamos lá. Isso. É importante isso que você falou também, porque a perda ponderal, né, também é um outro fator importante, porque assim, se for uma perda, se essa perda ela for mais rápida, isso vai nos sugerir que trata-se de um processo em que está tendo um hipercatabolismo, né? Então, o paciente ele está gastando muita energia em muito pouco tempo. Então, isso é um outro dado que a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso. E outra coisa também que ele sente o alimento voltando-se para a boca, então pode ser o refluxo ao deitar também, como eu expliquei, que tem tudo isso. E outra questão também é do seu hálito, que acaba tendo toda a cialose, né, que acaba sendo comum em algumas doenças obstrutivas, não só ao megaesôfago. Então, o pessoal tem que ficar ligado a respeito disso também. Então, são vários pontos importantes para a gente levar em conta. Pode ir lá, pode iniciar. Então, a história patológica pregressa desse paciente, ele apresenta internação prévia por pneumonia 3 vezes nos últimos 5 anos. Relata já ter sido diagnosticado com doença de bicho, porém não sabe identificar qual. Informa que não seguiu o tratamento corretamente. Nega cirurgias prévias e outras patologias. E aí, o que nos chama a atenção essa parte? A atenção é a internação prévia por pneumonia. Como eu expliquei anteriormente também, a pneumonia pode estar relacionada com essa regurgitação do alimento. Não só a pneumonia, mas tem a broncoectasia e dentre outros sintomas também respiratórios que a gente associa, só está relacionado ao digestório. Mas calma, pode ter outras etiologias secundárias a isso. E uma delas que me chama a atenção também é isso da pneumonia. E só fazendo um link também, outra coisa, que ele diz que ele sente o alimento voltar quando ele deita. Então, pode ter essa aspiração, essa regurgitação, que a pneumonia pode ser secundária a tudo isso relacionado. Isso. E ele também foi diagnosticado com doença de bicho que ele não sabe relatar qual foi. Então, já nos deixa uma pulga atrás da orelha que pode se tratar de uma doença de Chagas, né? Uhum. Então, vamos lá. Hábito de vida. Ele é ex-tabagista, consumo de 40 maços ao ano, dos 20 aos 35 anos de idade, nega etilismo e uso de drogas ilícitas. E aí, Mi? Pronto. E aí que vamos para as perguntas, né? Vamos lá, então, vamos adiantar também. Tem essa questão tabagista, pode estar relacionado com a qualidade de vida dele, como eu mencionei também na epidemiologia, que é mais comum em homens do que em mulheres, que uma das associações é isso também. Então, em relação ao etilismo, ao uso de drogas ilícitas, a gente já pode, de certa forma, afastar algumas etiologias, mas nós vamos seguir. Vamos passar aqui, então, para ver o pessoal aí, o que eles estão achando. E aí, qual o diagnóstico provável e sua possível etiologia? Então, qual o diagnóstico provável e qual a possível etiologia? Eu diria que a provável patologia seja a acalásia, né? Que é devido à falha como nós já explicamos, a falha de relaxamento do esfíncter esofágico inferior e também uma peristalse anormal. É o que está provocando essa disfagia progressiva e insidiosa que esse paciente está apresentando, né? E como etiologia, como você mesmo disse, no Brasil, a principal etiologia de acalásia é a doença de Chagas, que provavelmente é a doença infecciosa relatada por ele, que ele não sabe identificar, né? Uhum. Então, vamos lá. Qual o principal diagnóstico diferencial? Como principal diagnóstico diferencial, nós podemos colocar a acalásia idiopática, já que as suas manifestações são iguais, mas são iguais ao mega-esôfago ou à própria acalásia, como você acabou de falar. Mas algo que eu tiraria a idiopática é porque ela acaba sendo muito mais comum em países desenvolvidos e não em países emergentes ou subdesenvolvidos, né? Então, eu já descartaria essa possível etiologia. E pelo dado epidemiológico, nos sugere que está mais voltado para uma acalásia de etiologia chagásica, né? Como outros diagnósticos diferenciais também, Xande, a gente pode citar o refluxo gastroesofágico e o próprio câncer de esôfago, né? Que foi um
dos diagnósticos diferenciais que nós falamos lá também, né? Uhum. Vamos seguir, então. Então, qual exame de imagem deve ser solicitado para avaliação? E aí, será que o pessoal acerta, amigo? Então, o exame de imagem que nós poderíamos solicitar seria a radiografia contrastada, porque aí nós iríamos observar se esse esôfago estaria dilatado, se teria lá aquele bico de passarinho, né, demarcando, mostrando que é um esfíncter esofagiano estreito, mais estreitado. Mas nós também temos que pedir como padrão ouro que a manometria, né? Aí. Manometria é o padrão ouro para a gente realmente definir, bater o martelo na acalásia, porque ela vai verificar a incapacidade do esfíncter esofagiano inferior e também que não relaxa, né, durante a deglutição. Bem, agora eu fiquei com a dúvida. Em relação à endoscopia digestiva, será que seria algo a se pensar para o paciente? Sim, até mesmo para nós podermos descartar se esse paciente já tem uma possível neoplasia, né? Em Uhum. decorrência de toda aquela irritação da mucosa gástrica que é provocada pela estase dos alimentos ali. Então, Aí. seria importante a gente também pedir uma endoscopia digestiva alta. Então, qual exame padrão ouro para o diagnóstico? Acabei falando já, né? Que é a manometria esofágica. É fácil. Isso aí. Acredito que o pessoal também tenha acertado a respeito disso. Mi, tem mais alguma coisa a falar a respeito disso? Não, não tenho mais nada a considerar, não. Você tem? Também não. Acho que a gente já conseguiu aqui explanar tudo, o pessoal também já conseguiu ligar aí a etiologia, o diagnóstico, então aí tá muito bom. Então vamos Então, desde passar. já, muito obrigada pela parceria aí. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a Michelle também, mas foi pela parceria que nós tivemos. Então foi muito bom dividir assim, dividir essa, de uma certa forma, todo esse trabalho. Também temos que falar dos nossos outros colegas que nos ajudaram também. Então isso aí é muito bom. Se fosse presencial, seria muito mais emocionante, vamos dizer assim, né? Mas paciência e mais foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado também da nossa explicação e tudo, porque é um assunto muito importante também. Acho que em relação à região oeste, embora eu não seja da região oeste, mas moro um pouco mais de 2 anos, essa questão da doença de Chagas acaba sendo endêmica, então, de certa forma, é muito, de uma grande valia para que a gente saiba conhecer toda essa doença e, claro, torcer aí para que nosso professor Lima goste do nosso trabalho também. Teve alguns erros de fala, algumas coisas assim, mas que acaba sendo normal por estarmos na internet, né? Por exemplo, meu Sim. computador ele travou 2 vezes assim, acabei passando demais o slide, mas acredito que seja algo assim que não venha a prejudicar o nosso trabalho e acredito que nós fomos muito bem. Até no virtual dá um certo nervosismo também. Mas é É isso isso. aí. Espero aí que vocês tenham gostado. Aqui está as nossas referências e aqui está a nossa realização. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês e tamo junto. Tchau.